Manhã de sábado, hoje dia 30 de maio de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz Amém. do Senhor. Amém. Sejam muito bem-vindos. A paz de Deus, irmãos, graça e paz a todos. Sejam abençoados mais uma vez nesta manhã, através da palavra. Nós sempre gravamos no final da noite anterior para enviar para os irmãos ainda na madrugada. Nós temos que agradecer, Esther, a nossa Simone, né? Que todos os dias é ela que envia para os irmãos. Agradecemos a nossa querida irmã Simone. Envio daqui para ela e ela que baixa no YouTube, porque eu ainda não aprendi. E vai e chega aí dos irmãos. Desde que nós começamos no YouTube, é o áudio, eu creio que é o vídeo de número 204 hoje. Eu estava vendo, não faltamos nem um dia, pela graça do Senhor, no dia 8 de novembro do ano passado. Antes era só grupos de WhatsApp, e nós estamos há mais de 6 anos, todos os dias de manhã por aí. Meus irmãos, que a graça do Senhor continue sobre nós e que a gente continue tendo essa disposição. 6 anos a mais sobre a soma dos nossos anos, já foi muitos anos. E estamos cada dia mais cansados, mas a alegria do Senhor é a nossa força. E não vamos nos esquecer disso jamais. Irmãos, você que já se inscreveu ou não, se você não se inscreveu, claro, eu vou pedir para tu, faz a tua inscrição. É tão fácil, não é? Deixa também teu like, também compartilha com os demais e continue fazendo teus comentários. Os comentários de ontem, sábado, eu estava falando para Esther, comentando sobre os comentários. Como é lindo, eu disse hoje, parece um culto diferente entre aqueles que estão ouvindo a palavra. A grande maioria está glorificando a Deus, dos que comentaram, mais de 700, glorificando a Deus, dando testemunho. Poucos foram aqueles que fizeram pedidos de oração. Sabe o que é isso, irmãos? Deus nos dando graça, Deus te dando alegria, o Espírito Santo agindo na tua vida. Continue assim. Talvez, irmãos, talvez não, é real isso. A gente não recebe porque não glorifica o Senhor, não é agradecido a Ele. Aí não recebemos dele. Mas quando glorificamos o seu nome, e às vezes a gente não percebe, nesse culto que nós temos continuamente com o Espírito Santo, que é o culto do nosso raciocínio, às vezes não observamos que o Senhor está operando grandemente ou fazendo maravilhas na nossa vida e nós não vimos nada. Mas de repente você se acorda e diz, glória ao Senhor. Continue você também, irmão, fazendo teus pedidos de oração. Nós estamos aqui para chorar com aqueles que choram e também nos alegrar com aqueles que se alegram. Você lembra daquele menino, daquele pai que levou um menino, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, aquele menino epilético que sofria desde pequeno, se atirava no fogo, na água. Era um espírito maligno que operava no menino. O pai levou, os discípulos oraram e não aconteceu nada. Mas quando Jesus desceu do monte, encontrou aquela multidão ali, ele perguntou o que estava acontecendo. E aí foi dito para ele que estava ali um pai com um menino, um filhinho dele, um mocinho, com certeza um adolescente, nessa terrível situação. No capítulo de número 9 do Evangelho de Marcos, abrindo um parênteses aqui, sempre que nós errar aqui, irmãos, versículo, trocar capítulo por versículo, não leve isso em conta.
é coisa já da nossa cabeça. E nós não vamos fazer isso porque nós queremos. Então não leve em conta, irmãos. Vez ou outra, data do dia, essas coisas nós erramos. Mas voltamos para a palavra. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, quando o pai do menino disse, eu trouxe para os teus discípulos, mas não aconteceu nada. Não aconteceu nada e eu preciso desse milagre na minha vida. Assim como tu estás dizendo, eu preciso da libertação do meu filho, da minha filha, dos meus netos, do meu esposo. Eu preciso, Senhor. Tu tens chorado, minha irmã, tens lamentado, mas peça para o Senhor também, não olha só para o problema, olha para ti também e peça para Ele aumentar a tua fé. Olha o que Jesus disse. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Porque o pai chegou, irmãos, e adorou o Senhor, jogou-se aos pés do Senhor, dizendo, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não sabemos mais o que fazer. Tem misericórdia de nós. Olha que situação. Agora Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 23 do capítulo 9 de São Marcos eu li. Agora eu leio o 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, olha aí, irmãos, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, olha os problemas dele também, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Aqui está, irmãos, o pai fez a parte dele, se humilhou, adorou o Senhor, pediu força e diz, ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de ajuda. Quantos dias, irmãos, a gente ora e diz, Senhor, ajuda-me. Eu creio que eu digo todos os dias. Todos os dias. Senhor, nessa manhã bem escuro ainda, eu estava falando com o meu Senhor, dizendo, Senhor, dá-me mais autoridade na tua palavra como eu tinha antes. Olha só, meu irmão. Dá-me mais poder, Pai, autoridade. Eu preciso, Senhor, de mais força. Eu preciso de mais autoridade. Não é, Esther? Como nós precisamos. Como nós somos necessitados. Agradecemos sempre aos irmãos que têm orado por nós. Assim como nós oramos também pelos irmãos. Mas como temos necessidade de chegar cada dia mais perto do nosso amado Jesus. Porque Ele nos ajuda, assim como ajudou aquele pai. Aquele pai ainda disse, ajuda-me na minha incredulidade. Porque ele já parece que já não cria mais em nada, porque estava sofrendo muito com aquele filho. Mas o Senhor o ajudou. Jesus, querido. O Senhor ajudou, deu vitória e expulsou aquele espírito maligno. E o menino ficou livre, porque ele disse, sai e não volte mais. Que palavra do nosso amado Jesus. Assim ele também faz hoje, ele não mudou, ele é o mesmo. Que o Senhor nos ajude. Essa é a autoridade que o Senhor outorgou à igreja, irmãos, desde o princípio. Revestidos de poder, de virtude. Às vezes nós não cremos mais. Se cremos, não temos fé. Não temos fé. E não tem como nós ver a glória de Deus se nós não ter fé. Aqui o pai do menino disse, se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Ajuda-nos. Nós chegamos, irmãos, num determinado ponto do nosso caminho, altura do nosso caminho, que às vezes, Senhor, daqui para frente eu não consigo mais andar. Voltar é impossível. O que é que eu vou fazer? Vou me atirar por esse abismo da esquerda e da direita?
aqui, vou fazer o quê? Tem que ir para frente ou para trás. Só o Senhor, irmãos, para nos dar força e graça, para nós entender a vontade do Senhor. Como nós falamos na mensagem de ontem, o segredo e o mistério, irmãos, está no amar o Senhor. Amar o Senhor de todo o nosso coração. Aqui no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 22, diz assim: disse-lhe Judas, não o Iscariotes, fez uma pergunta para Jesus: Senhor, de onde vens, da onde vem que has de te manifestar a nós e não ao mundo? Agora veja a resposta de Jesus. Jesus respondeu-lhe e disse: se alguém me ama, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viemos para ele e faremos nele morada. O mistério de tudo, irmãos, está nos nós amar o Senhor. Amamos o Senhor. Não vamos em busca do Senhor como um provedor das nossas necessidades e depois voltamos as costas para o Senhor. Como Jesus disse, vocês querem receber para gastar nos seus próprios deleites. Vocês não querem me amar. Vocês não me querem como Salvador. Só querem os benefícios e nada mais. Para vir o Pai e o Filho habitar dentro de nós e, consequentemente, também o glorioso Espírito Santo, irmãos e irmãs, nós precisamos amar o Senhor. Verdade. Faça essa declaração hoje, tu que fica reclamando a vida toda, fica sempre pedindo e não recebe, porque não sabes pedir como convém. Nós não sabemos pedir como convém, mas pedir como convém, sempre colocando diante dele: Senhor, faça não a minha vontade, mas a tua vontade. Se isso não for bom para mim, ele não vai me dar. Se não for bom para você, ele não vai te entregar. Mas aquilo que é necessário, ele vai fazer pela tua vida, principalmente libertando os cativos, os nossos familiares, por aqueles que você chora e clama e implora diante do Senhor. Faz, Senhor, alguma coisa por ele, mas que ele mesmo, quando alcançar esse benefício e ele souber que foi Cristo Jesus que fez por ele, que ele seja grato a Deus e não volte as costas para o Senhor. Versículo de número 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Para a palavra que não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. A palavra é tudo na nossa vida, irmãos. É tudo no nosso ser. Nós precisamos da palavra em todo momento, todo dia. Nós precisamos entender. Eu estava olhando o marcador de Bíblia, na velha Bíblia do pai da Esther, que já faleceu faz aproximadamente quase 40 anos, um querido obreiro. Ele escreveu assim na letrinha dele, ele aprendeu a ler na Bíblia, depois escreveu alguma coisa. Ele colocou assim: primeiro passo para receber milagre. Ele colocou, é crer. Segundo passo, aceitar a Cristo. Ele colocou na letrinha dele aqui. Terceiro passo, obedecer a sua santa palavra. Aqui está o mistério. Primeiro passo é crer. Segundo é aceitar Cristo, amar a Cristo, deixar o Senhor fazer a vontade dele na nossa vida. E o terceiro passo, segundo o irmão Cecílio, meu sogro, saudoso, diz assim: o terceiro passo é obedecer
a sua santa palavra. Amém. Obedeçamos, irmãos, a palavra do Senhor. Ela é tudo na nossa vida. Apocalipse capítulo 19, está declarado lá que o nome do Senhor é a palavra. E o seu nome é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia. Que possamos deixar a palavra fazer a diferença na nossa vida. Aleluia. E se assim nós fizer, com toda certeza, nós vamos alcançar Aleluia. tudo o que for necessário para a nossa vida. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Ele achar conveniente para mim e para você. Querido Deus, nosso Pai. Sim, Pai querido. O Teu Santo Espírito está Aleluia. conosco, Pai. A Tua palavra, durante toda a nossa vida, Aleluia. ela tem feito a diferença. Simples como ela é. Simples como é os teus servos, como são os teus servos, temente a Ti. Nós não estamos aqui, Senhor, por valores ou coisa parecida. Não, nunca nos aproveitamos disso e jamais vamos fazer. Mas estamos aqui porque o Teu amor foi derramado Aleluia. em nossos corações. E não temos como nos calar, Senhor, mas continuaremos anunciando a Tua palavra e obedecendo a Tua palavra. Ajuda o Teu povo, libertando e ajudando o Teu povo. Sim, Pai Senhor querido. Jesus, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Do Teu nome. Amém e amém. Queridos irmãos, é maravilhoso você sentir a presença Aleluia. do Altíssimo. Guarda bem, irmãos, aquilo que você tem aprendido. Verdade. Nunca te esqueça que o Evangelho é simples. Todos entendem. O semi-analfabeto, analfabeto, aquele que é muito sábio e aquele com nenhuma sabedoria, eles, diante da palavra, eles começam a andar juntos, sentam-se nos mesmos bancos, participam junto dos cultos e seguem para a glória, porque é pelo poder da palavra que nós recebemos essa graça do Senhor. Queridos irmãos, querendo o Senhor, amanhã Aleluia. a gente volta a estar com os irmãos. Tenha um ótimo e abençoado dia Aleluia. na santa paz do Senhor.